Então eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus pro que faz o Sampaoli. O Flamengo, pra mim, é o melhor elenco do Brasil. Hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor elenco. Se a gente pegar de Jorge pra Jorge, você teve vários estilos diferentes. O que você entende que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem encaixado? Nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Mas, no fundo, o que o jogador quer, quem que fala pra ele, o caminho é esse aqui, você tem que fazer, vai dar resultado. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra galera. A gente ouve muito aqui, os técnicos do Flamengo, posicional ou não posicional, né? Aí me corrija se eu estiver errado. Isso nasceu com a chegada do Domi, lembra? Porque a galera... Jorge Jesus. Aí começou a galera entender que o Jorge Jesus não jogava dessa forma. Sim. E que não quer dizer que você joga ofensivo, que todo mundo joga igual. Então eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus pro que faz o Sampaoli e outros técnicos que jogam nessa estratégia. Certo. Bom, o Jorge já começa que ele gosta muito de jogar no 4-4-2, né? O Sampaoli gosta da linha de 5, alterna muito de acordo com o que ele vai se transformando dentro de campo. O Jorge também se transforma, né? Ele sai do 4-4-2, o volante entra no meio do zagueiro, então abriu, os laterais sobem bastante. Então isso acontece. Mas o principal, talvez, dessa diferença do Jorge Jesus é essa linha de 4 que ele coloca, 2 jogadores na frente. A forma como ele conseguiu usar o Gabi e o Bruno Henrique nessa função é uma coisa, assim, extraordinária. Porque eu não acredito que o Sampaoli pretenda fazer isso nesse primeiro momento. A verdade é que tem muitas opções, né? Então, cabe ao treinador também. O Flamengo, pra mim, é o melhor elenco do Brasil. Hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor elenco. Então, ele consegue transformar e se reinventar como treinador também. O Jorge teve situações que ele fez aqui que ele nunca tinha feito, né? Colocar um segundo volante, talvez mais ofensivo. A forma como ele encaixou Gabi e Pedro junto, ele talvez tinha um jogador mais de referência normalmente nos outros times que ele passou. Aqui ele pegou 2 de mobilidade e conseguiu encaixar muito bem. Então eu vejo esses 2 jogadores que jogavam, com o Jorge, que ficava lá, não é muito o que o Sampaoli pretende. Ele pretende mais um jogo de profundidade, pelo que eu vi, né? Com o Marinho, já colocou o Marinho logo titular, colocou a Ayrton lá do outro lado, para ser um jogo bem agudo. E a linha de 4 do Jorge, né? A linha de 4 dele, defensiva, era muito alta. O Sampaoli também gosta, eu vi, só que é cedo para dizer se vai realmente manter aquilo e se vai fazer de uma forma precisa, porque não é fácil fazer isso. Tem que estar muito sintonizado, porque senão você pode sofrer uma bola nas costas da zaga e o cara sair cara a cara. Né? Até o Jorge acertar, a gente vai lembrar do jogo do Bahia, né? Jesus, né? E era a estreia do Felipe, se eu não me engano, no jogo do Bahia. Felipe. Aí a correria de Gilberto, né? Lá atrás, né? E, cara, mas espetacular, assim, explicar pra galera essas diferenças, né? Que é leiga e tal, fica muito na parada, o cara é ofensiva ou defensiva, né? O cara prepara o time reativo ou prepara o time pra ter a bola. E não é só isso, né? Pelo simples fato, às vezes, de botar um 3 zagueiro, a galera amassa assim, já fica... Ih, o jogo 3 zagueiros... No Flamengo isso é uma polêmica. Mas isso não quer dizer que vai ser defensivo, muito pelo contrário. Mas eu ouvi de você, que é o cara que tava até ontem no front, né? Questão de estilos, a gente falou de 2 estilos aqui, do Jorge Jesus e do Sampaoli. Essa questão de estilo de treinador, quando chega num grupo, aí é muito questão de afinidade, bater, de forma que o treinador vai apresentar aquele conteúdo. Porque nesse período que se a gente pegar de Jorge pra Jorge, você teve vários estilos diferentes. O que você entende que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem encaixado? Minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%. Na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião. Ele implementar, ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas, excelentes jogadores. Eu já vivi isso na Juventus, eu já vivi isso no Atlético de Madrid, quando era um treinador, né, o Manzano, espanhol. Nós estávamos aí eliminados para time da 2ª divisão na Copa do Rei, aí chega o Simeone. Transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League, com o mesmo time, exatamente os mesmos jogadores. Então, para mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo,
já vai ser o suficiente para ele deixar o terreno pronto para esses jogadores terem confiança para desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Um outro jogador teve que mudar de posição. Eu fui um deles, tive que jogar mais como um segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas, no fundo, o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer. É isso que o jogador quer. Quer alguém que fale pra ele, o caminho é esse aqui, você tem que fazer, vai dar resultado, é assim que nós vamos jogar, clareza naquilo que tá passando, o jogador vai e faz, cara feio ou não, ele faz, dá resultado, ele fala, maravilha, esse aqui é o caminho, tô me sentindo bem, vou jogar, estamos ganhando. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador. Pode ter dos jogadores e tem uma parcela? Sempre tem. Mas é porque não conseguiu, de alguma forma, implementar, convencer e dar resultado. É isso. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouve isso. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser, você tem um melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil. Porque aí todo mundo fica falando, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito à nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Mas e aí começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade que vê o quê? Pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu foi isso. Né? Os treinadores que conseguiram implementar, convencer, dar resultado, colheram os frutos, os que não conseguiram.